Será que a gente está fazendo o melhor para os nossos pacientes? Essa pergunta, ela me agonia muito, porque muitas vezes ela não tem resposta. E eu penso muito sobre isso. Na faculdade de medicina, nas residências, a gente sempre aprende a aplicar a medicina baseada em evidências. O que é isso? Basicamente é você tomar suas condutas baseado em estudos, em evidências de que aquilo é uma conduta que vai trazer benefício para o seu paciente. E isso é incrível, a gente tem que estar sempre seguindo as evidências mesmo. Não entendam mal, o que eu vou falar aqui nesse vídeo não tem nada a ver com contra evidências. Na verdade, eu sou a maior defensora da medicina baseada em evidências. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, parece que as evidências não são suficientes. Especialmente porque os nossos estudos, eles são muito focados em sobrevida. Então, a maioria dos estudos dentro da medicina, eles estão procurando o desfecho de mortalidade, ou seja, avaliar se uma medicação ou se uma intervenção vai trazer mais tempo de vida para aquela pessoa. E isso é extremamente importante. Mas o tempo não é tudo. E é isso que às vezes na prática eu me pego pensando sobre e vendo o que faz sentido ou não. Eu tive um paciente que ele fazia hemodiálise. Ele estava internado na enfermaria e ele tinha que fazer hemodiálise 3 vezes na semana. Ele tinha tido uma falência renal. Quando isso acontece, a pessoa precisa da máquina de diálise para poder sobreviver. E aí, ele já fazia diálise há um tempo. E eu odiava ter que ir pra diálise. Ele passava mal na hemodiálise. Enfim. E um dia, ele chegou pra mim e disse que tinha decidido que ele não ia fazer mais hemodiálise. E aí eu falei, calma aí, né? Como assim? Ele falou, olha, doutora, eu não quero mais, não faz sentido pra mim. Eu tô sofrendo muito nas sessões de hemodiálise e eu não consigo fazer as coisas que eu quero. Eu não consigo sair com os meus netos, ficar com a minha esposa, porque no dia que eu não tenho hemodiálise, eu tô me preparando para ir pra clínica no outro dia. E no dia que eu tenho, eu passo muito mal. Então a minha vida tá vivendo em função da hemodiálise e eu não quero isso. Claro que quando o paciente apresenta algo desse tipo pra gente tem que explicar pra ele tudo. Explicar o que significa abandonar a hemodiálise, né? Dar outras opções, né? Esse paciente não era candidato para transplante renal, mas ele tinha outras opções de hemodiálise. Existem diálises que você faz em casa, que é peritoneal, enfim, tem várias outras opções. E tudo isso foi conversado. Conversei com esse paciente muito. E mesmo assim, ele ouvia tudo, tirava as dúvidas. E mesmo assim, ele no final falava, doutora, eu não quero. E ele tinha tanta clareza nesse não querer, porque ele sabia o que significava não querer. Ele sabia que ele provavelmente, bem provavelmente, ia evoluir com uma falência total dos rins, né? Ele já tinha uma falência dos rins, que ele ia provavelmente evoluir com óbito. Ele sabia de tudo isso. Mas para ele não fazia nenhum sentido continuar fazendo hemodiálise e continuar passando por aquele sofrimento todos os dias. Para ele, o que ele queria era viver o tempo que Deus desse para ele com a família dele. E viver fazendo o que ele queria. Ele queria pescar. Ele me falou, né? E isso foi tão difícil para a equipe na época. Eu me lembro o quanto a discussão sobre a hemodiálise desse paciente foi pesada. Todo mundo ficava, como assim ele não vai fazer? Mas eu cheguei no ponto, eu conversava com ele todos os dias. Eu cheguei no ponto que eu falei, gente, ele não quer. E ele sabe o que significa ele não querer. A gente não pode manter ele internado para convencer ele de algo que ele não quer. E, inclusive, é totalmente antiético fazer isso. Ele simplesmente não queria, ele sabia o que significava parar a hemodiálise. Porque para ele não fazia sentido continuar. Então, às vezes, as evidências trazem pra gente o que a gente deve fazer para tratar o paciente e para prolongar a vida dele, se ele quiser viver daquele jeito.
essa que é a principal questão na minha cabeça. A gente tem que seguir tudo, sempre as evidências. Mas a primeira pessoa e a mais interessada é o paciente. Então, o que ele quer? Ele quer viver mais às custas daquele tratamento? Ou ele simplesmente quer viver o tempo que ele tiver sem tratar? Entende? Isso é tão doído pra gente como equipe de saúde, porque vai contra muita coisa que a gente estuda. Mas ao mesmo tempo, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente vê que na verdade é a coisa que mais faz sentido. É o que mais faz sentido. Porque quem que tem que estar vivendo aquela vida é o paciente. O dono da doença, o dono da vida, é ele. E muitas vezes para ele, para aquele paciente, ele não estava vivendo, ele estava sobrevivendo. E, sabe, ele deu tantas... Ele nos falou tantas vezes isso. E a gente entendeu que ele tinha total consciência de tudo. Ele foi de alta. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu com ele, porque eu troquei de estágio, não sei como foi a evolução do caso dele. Mas ele foi de alta muito feliz, agradecendo e dizendo, olha, eu tô muito bem. Muito bem. E é isso que eu quero pra minha vida. Então, eu trouxe esse vídeo assim bem freestyle, porque eu não fiz roteiro, não fiz nada. Foi só pra falar mesmo sobre um assunto que às vezes a gente não pensa tanto, mas que na verdade é o que mais faz sentido de tudo dentro da medicina, dentro da área da saúde. Quem é o interessado? É o paciente. É aquela pessoa que vai viver todos os dias com as escolhas do tratamento. Então, quando a gente apresenta opções para o paciente, a opção de não tratar também existe. Isso é estranho, isso é tão ruim de falar, porque nossa, pra gente é muito difícil. É muito difícil. Mas a opção existe. E é dele, é do paciente aquela opção. Porque se ele não quiser, não vai tratar. Então, assim, é só uma coisinha que eu acho que às vezes a gente esquece de pensar, né? A autonomia do paciente é a coisa mais importante que ele tem que ter dentro de um tratamento. E além da autonomia, claro que a autonomia sempre tem que estar pautada depois dele saber tudo, né? Então você não pode simplesmente falar, você quer ou não quer? Não, você tem que explicar o que significa ele querer ou não o tratamento, né? Mas uma vez que ele está totalmente informado, ele é o dono da vida dele. E parece tão óbvio, mas ao mesmo tempo, no nosso dia a dia, às vezes a gente já está tão acostumado a conviver com pacientes que querem ser tratados, que a gente nem pergunta. A gente nem pergunta, você quer tratar? Isso é muito louco, né? Eu tô viajando um pouco aqui, mas enfim, eu só queria falar um pouco sobre isso porque é alguma coisa que passa muito na minha cabeça. E pra mim, fazer o melhor pro paciente não é necessariamente, né, voltando ao que eu tava falando no começo, não é necessariamente fazer o que vai deixar ele viver mais, né? É fazer o que mais faz sentido pra ele. Se viver mais às custas de intervenções faz sentido pra ele, ótimo. Vamos fazer as intervenções. Mas se não, às vezes a pessoa só quer viver ali o tempo que ela tem. E a gente tem que respeitar isso. Mesmo que seja muito desconfortável pra gente. Enfim, só queria falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho um privilégio muito grande de, na minha residência, ter convivido com uma equipe incrível de cuidados paliativos. Então, foi dentro dessa equipe que esse sentimento surgiu em mim. Mas eu acho que é um sentimento que a gente tinha que nutrir pra tudo. Não só em pacientes de cuidados paliativos, sabe? Mas pra tudo. Enfim, é isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Se tiver feito, comentem aí o que vocês acham sobre esse assunto. E se eu conseguir trazendo mais vídeos desse jeito, mais o freestyle, eu pretendo trazer. Beijos. Passou uma moto aqui agora, fez um barulhão. Tchau, tchau.